Meus amados irmãos, graça e paz seja com todos. Nesta manhã dominical, quero trazer à memória de meus irmãos alguns feitos de Deus na história da sua igreja. E em poucos minutos, um pouco da nossa história da Igreja Cristã Reformada. Quero me ater ao texto de Paulo, a carta de Timóteo, primeira carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, quando ele traz algumas exortações para Timóteo. E ele diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Olha, para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso seja notório a todos. Tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. A história tem a sua importância, não só de registrar os fatos, mas de fazermos analisar o desenrolar da vida. Na evolução da história da igreja, relembramos, próximo dia 31 passado, o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro, porque foi o dia em que Martinho Lutero fixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Portanto, quero trazer à memória da igreja alguns fatos ocorridos nesse tempo. O que é a Reforma Protestante? O que foi a Reforma? A Reforma Protestante foi aquele movimento interno da igreja, ao propósito de trazer a igreja de Cristo Jesus, que uma vez estava deformada, corrompida em seus ensinos, em sua administração, sua liderança, trazê-la novamente à pureza bíblica, assim como ela foi nos seus primórdios. Trazer a igreja deformada à forma bíblica outrora perdida, por isso chamado de reforma. A trajetória da igreja cristã, nós sabemos que ela nasceu do propósito de Deus, formada e equipada pelo poder do Espírito Santo, como foi prometida em Joel, no Velho Testamento, capítulo 2 de Joel. E como de fato veio cumprir tal profecia nos dias dos apóstolos em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, revestiu o povo de poder e eles pregaram com ousadia a palavra de Deus. Aquela igreja nascente em Jerusalém tomou toda Jerusalém, cresceu por toda Jerusalém, contava com a simpatia de todo o povo, até o ponto em que ela começou a incomodar a liderança judaica. Daí ela cresceu através de perseguição judaica e sob a oposição judaica, ela cresceu por toda a Judéia, toda a Samaria, todos os limites de Israel do seu tempo e se expandiu naquela pequena diáspora até a Ásia Menor, com as viagens missionárias dos apóstolos e especialmente do apóstolo Paulo, como temos em Atos.
E esta igreja chegou à Europa através da porta europeia da igreja de Filipos, na cidade de Filipos, com o apóstolo Paulo. Primeira igreja na Europa, isso em torno dos anos 50. Posteriormente, esta igreja também se expandiu, chegando até o Império Romano. E cresceu ao ponto de expandir-se por todo o Império Romano, mas não cresceu sem perseguição como outrora. Agora, sob a perseguição do Império Romano, que começou com Nero. Por volta dos anos 64, Nero acusou os cristãos de ter incendiado Roma e decretou uma grande perseguição e uma grande carnificina entre os cristãos em Roma. No tempo de Nero, em que Pedro e Paulo foram martirizados. Pois a história nos continua dizendo sobre a opressão que a igreja sofreu no Império Romano. A história nos conta de Domiciano, nos anos 80, quando foi instaurado o culto ao imperador e este homem foi divinizado, endeusado, foi cultuado como Deus e Senhor de todo o império. Em seu tempo, em que João foi exilado na ilha de Pátio, muitos cristãos foram mortos, muitos líderes foram presos. Trajano, no ano 108, quando Inácio também, grande bispo da igreja, foi martirizado, e outros como Adriano, Marco Aurélio, no ano 162, Carrasco de Policarpo, Sétimo Severo, em 192, quando milhares de cristãos foram mortos dentro do Império Romano. E que dizer de Maximínio, em 235, Décio, nos anos 249, que se esforçaram no seu governo para extirpar, tirar do Império Romano o nome e o culto dos cristãos. Nessa época, o bispo e historiador Gregório escreveu, ele viveu nos anos 538 a 594, Gregório de Tours afirmou em sua História dos Francos o seguinte: sob o imperador Décio, muitas perseguições se levantaram contra o nome de Cristo e sua igreja. E houve tamanha carnificina de fiéis que eles não podiam ser contados. Outros nomes na história: Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Diocleciano, 284 a 305 depois de Cristo, quando governou, ele fez um esforço de tirar do império, dos oficiais públicos, do ministério público, ou dos cargos públicos, todo aquele que se chamava cristão perderam seus trabalhos e seus cargos públicos. Procurou destruir todos os templos que houvesse da igreja cristã. Publicou um edito de que toda a escritura cristã deveria ser confiscada e queimada publicamente. Decretou a caça, a prisão de todos os líderes cristãos e decretou a obrigatoriedade dos sacrifícios aos deuses romanos, sob pena de execução quem recusasse fazê-lo. Milhares de cristãos foram mortos, mas também nesse tempo, milhares de cristãos apostastaram da fé, ao ponto de crerem que se cumpria naqueles dias o texto de João de Apocalipse. A perseguição à igreja cristã chegou ao fim nos tempos do imperador romano Constantino. Isso em 313, sabemos disso na história. Aquilo que parecia ser um tempo de graça para a igreja, um tempo de refrigério para a igreja, acabou-se ao longo dos anos tornando-se uma desgraça para a igreja, como a história nos conta. Um novo tempo para a igreja. E a história nos conta que aquela igreja que tanto cresceu quando foi perseguida, agora cresce sendo uma igreja perseguidora. De perseguida a uma igreja perseguidora. A partir de Constantino, ser cristão era contar com os benefícios do Império Romano, do poder do Império Romano.
Os bispos agora eram revestidos de autoridade política, de reconhecimento político dentro do império. Portanto, ser bispo da igreja era concorrer ao agrado do imperador, que se tornou, de certa forma, um soberano chefe da igreja em questões políticas e administrativas. A história nos conta que na Idade Média, a igreja estava tão corrompida, já se encontrava tão contaminada pelos desvirtuamentos teológicos, doutrinados e éticos, pela imoralidade, a corrupção do próprio clero. O poder ensoberbeceu os líderes da igreja e corrompeu os líderes da igreja. E todos que acusavam seus erros, que ousavam falar contra a igreja ou contrário ao pensamento da igreja, sofria pressão da Inquisição da igreja, quando milhares de homens foram mortos, uma verdadeira caça aos bruxos e às bruxas. A igreja se tornou tão poderosa que ela tinha seu próprio exército, se tornou um estado. Tornou-se extremamente rica e poderosa politicamente, ao ponto de muitas coroas da Europa se curvarem diante dela. Muitos bispos, monges, inconformados, ousaram pensar diferente e ousaram falar contra tais abusos. Muitos deles pagaram com a própria vida, por sonharem com uma igreja mais pura biblicamente. Antes de Zwinglio, Calvino, Lutero, que são os grandes personagens da reforma do século XVI, outros monges, bispos da igreja, ansiavam pela reforma da igreja. Veja a história de Francisco de Assis. E outros pré-reformadores que pagaram o preço da própria vida para alcançarem uma igreja mais pura. Muitos se afastaram das cidades, dos seios da igreja e foram para os mosteiros tentando santificar suas vidas, porque no convívio com a própria sede da igreja não podiam fazê-lo. Mas eu quero lembrar que a história da nossa igreja, a história da igreja cristã sempre foi feita com o sangue dos mártires. Precisamos honrar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar alguns desses nomes rapidamente. A história nos conta sobre Pedro Valdo, bom piedoso de Lyon, da França, onde vêm os valdenses. Queremos lembrar de John Wycliffe, da Inglaterra, do ano 1328 a 1384, que foi um ardoroso pregador das Escrituras Sagradas, que começou a pregar o que nós pregamos hoje, basicamente o que nós pregamos hoje. E este homem que disse que as Escrituras Sagradas precisavam ser conhecidas do povo e o povo precisava ler a Bíblia Sagrada na língua do povo, e por isso ele ousou traduzir a Bíblia para o inglês, traduziu o Novo Testamento, ele chegou a ver o Novo Testamento traduzido para o inglês, e foi considerado herege pela igreja, não só pelas doutrinas que ele pregava, mas por ter traduzido a Bíblia também para o inglês. John Wycliffe morreu de morte natural, mas a igreja, 65 anos depois da sua morte, fez com que ele pudesse ser desenterrado e os seus ossos mortais foram queimados em praça pública como herege. Tal era a fúria da igreja. A história nos conta de John Hus, um homem piedoso, crente no Senhor, que pregava basicamente aquilo que John Wycliffe também pregava. Um ardoroso cristão da República Tcheca, da Tchecoslováquia, que nós conhecemos. Um grande mestre da Universidade de Praga, na Boêmia, também queimado, foi queimado como John Hus, queimado vivo pela igreja do seu tempo, por causa das convicções suas, das quais ele não abriu mão. A história nos conta de Jerônimo Savonarola, ardoroso italiano pregador, um dos grandes líderes da Itália, que foi enforcado pela igreja e queimado pela igreja por causa de suas posturas. William Tyndale,
nascido na Florença, ou nascido na Inglaterra, e que foi queimado também vivo pela igreja por causa de suas convicções que não diferenciavam de Wycliffe e John Hus, ou de outros pré-reformadores. Este foi contemporâneo de Lutero. Ocorreram, de fato, várias tentativas de reformar a igreja cristã do seu tempo, mas sem êxito. Todos aqueles que assim intentaram foram mortos pela própria igreja. E esses desejavam uma igreja mais pura, uma igreja mais bíblica. O que produziu nesses homens almas incendiadas? O que fez com que esses homens pudessem ser ousados contra tamanho poder da igreja? O que trouxe esses homens a convicção do que eles pregavam no seu tempo? O reestudo ou o estudo fiel das Escrituras Sagradas. E aqui está, meus amados irmãos, Deus produziu na história nossa a tão grande inflamação nesses homens por causa da leitura e da aplicação das Escrituras Sagradas. E é isso que eu quero ver com os amados irmãos, que a igreja nasceu, que a igreja se expandiu, cresceu, e a sua história é fundamentada e afirmada em todo o tempo pelas Escrituras Sagradas. E foram elas o estupim da reforma da igreja, fundamento da reforma da igreja. E aí nós queremos ver três coisas importantes sobre as Escrituras Sagradas e o seu peso na reforma protestante. As Escrituras Sagradas têm supremacia quanto à matéria de fé da igreja. Isso se afirma por causa da natureza e origem das próprias Escrituras. A igreja não produziu as Escrituras. A igreja apenas copilou as Escrituras, formou a Bíblia, a biblioteca das Escrituras. Mas Pedro mesmo, o apóstolo, diz: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, dizendo que nenhuma da parte das Escrituras provinha de elucidação humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelas Escrituras. Paulo vai dizer para Timóteo que nos últimos tempos, a marca dos últimos tempos é que os homens não suportariam a sã doutrina. E exorta Timóteo a que ele fosse apegado às Escrituras Sagradas, que estudasse as Escrituras Sagradas, obedecesse as Escrituras Sagradas e se firmasse na sã doutrina. E diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E ele diz para Timóteo, na segunda carta, que é essa Escritura que foi inspirada por Deus, que é útil para ensinar, para disciplinar, para educar o homem de Deus e conduzi-lo à prática das boas obras. Foi com ela que Lutero, por causa dela que Lutero veio ser o estupim da reforma. Romanos 1,16 é o texto clássico que nós sabemos, que libertou Lutero das suas angústias de alma. O justo viverá por sua fé. E ele, diante da dieta de Worms, ou do tribunal eclesiástico em Worms, declara a infabilidade das Escrituras e a fabilidade papal e do concílio da igreja. Quando ele chegou a dizer, foi inquirido que ele renunciasse aos seus escritos, Lutero diz: caso não seja convencido por testemunhos da Escritura e por motivos racionais evidentes, pois não creio nem no Papa e nem nos concílios, pois é evidente que erraram e muitas vezes se contradisseram. Estou convencido pelas passagens das Escrituras Sagradas que mencionei. E minha consciência está presa, cativa à palavra de Deus. E não posso nem quero revogar coisa alguma, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a própria consciência. De outra maneira não posso. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. E ele foi considerado, então,
o merece. A história nos conta que foi feito para proteger Lutero. Meus queridos, diante de tantos erros teológicos da igreja, tanta falta de ética da igreja, da corrupção da igreja, das crendices dentro da igreja, das teologias errôneas dentro da igreja, a supremacia das Escrituras tornaram-se evidentes em matéria de fé. Segundo aspecto é que as Escrituras têm supremacia e autoridade quanto ao magistério e aos concílios da igreja. A verdade bíblica que foi suprimida pelo poder dos concílios e trocada pelo poder político da igreja, a Bíblia não tinha mais a supremacia como única regra de fé e prática do cristianismo. Porque a igreja se fundamentava e ainda se fundamenta num tripé: a tradição apostólica, a Bíblia Sagrada e o magistério. Porém, a Reforma Protestante veio a dizer que somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O dogma da sola scriptura, ou somente a Escritura, não descarta por completo a tradição, coisas relevantes da tradição apostólica. No entanto, quando há divergências entre a tradição e as Escrituras têm primazia sobre a matéria de fé e prática. As Escrituras possuem primazia sobre a tradição, sobre o magistério da igreja, dizia os reformadores. Em nossos dias, meus amados irmãos, o nosso cristianismo está voltando outra vez às mesmas características da Idade Média. Faça uma análise do nosso tempo. A artimanha de Satanás no meio de lideranças pastorais, apostólicas dos nossos dias, os profetas dos nossos dias, que é presente em frentes evangélicas, onde às vezes revelações pessoais, profecias pessoais têm autoridade, dirigem a igreja, dirigem as pessoas e estão às vezes acima das próprias Escrituras, das evidências das Escrituras Sagradas. Devemos lembrar que as Escrituras Sagradas têm supremacia quanto à prática da fé cristã. Quando a Bíblia é negligenciada pela liderança da igreja, pelos pastores da igreja, pelos líderes da igreja, pelos concílios da igreja, esta se desvia. E não só os concílios se desviam, mas todo o povo se desvia. A sociedade se torna violenta, imoral e mergulhada em idolatria. Lembremos da história de Israel. Nosso tempo não permite tudo recordá-lo, mas releia a história do tempo do rei Josias. E como foi as Escrituras Sagradas que proporcionou tão grande reforma naquele rei piedoso de Israel. Calvino afirmou em um dos seus escritos: tão logo a pureza do culto é pervertida, nada permanece íntegro e saudável, e a fé é completamente subvertida. Por isso Paulo diz para Timóteo: aplica-te à leitura. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Paulo havia dito à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 33, não se deixe enganar, meus irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática, e ela tem primazia sobre todas as autoridades da igreja. Quando não aplicamos a palavra de Deus na vida, quando não aplicamos a palavra de Deus em nosso viver, em nosso trabalho, a vida se torna uma porta aberta para todas as artimanhas de Satanás, para todos os desvios da depravação da raça humana. A Bíblia não é um livro. Quero fazer um alerta importante. A Bíblia não é o nosso objeto de adoração, não é o nosso objeto de veneração. A Bíblia não é um livro mágico, ela é a palavra de Deus que nos conduz. A Bíblia não é um amuleto de sorte ou um horóscopo do cristão, do Cristo. A Bíblia não é uma roleta onde você vai descobrir em versículos alienados o que Deus tem para você naquele dia. A Bíblia deve ser aprendida, entendida e aplicada à vida cristã para que o mundo veja a glória de Deus através da nossa transformação pessoal e do nosso testemunho como igreja. Meus amados irmãos,
Eu sei que a evolução da história está escrito em milhares de páginas e é preciso que a gente tenha cuidado em lê-la. E um dos pilares da reforma da igreja cristã foi que somente as Escrituras, sola Scriptura, ela sempre foi o pilar e o instrumento divino para incendiar corações que amaram mais a Cristo que a própria vida, que amaram a igreja de Cristo acima da sua própria vida. E muitos desses homens, por ironia, tiveram suas vidas ceifadas pela própria igreja corrompida, pelos seus erros teológicos, suas corrupções éticas e morais e os seus pastores de seu tempo. Hoje nós vivemos dias em que pastores têm feito da igreja seu império, seu comércio, seu negócio. E é preciso que Deus faça de novo um levante em nossa pátria e em lugares onde a reforma outrora fora tão forte, hoje é uma igreja morta e se evidencia um liberalismo tal, uma caricatura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, quem sabe, de uma nova reforma. Deixa eu consertar isso. Precisamos de um avivamento da igreja do Senhor e orar por um avivamento da igreja. Meu amado irmão, você é capaz, tem sabedoria crítica com fundamentos bíblicos e capaz de discernir o tempo em que vivemos? Você é capaz de amar a igreja, de sofrer para a igreja, mas de zelar pela sã doutrina e lutar pela pureza da igreja, tendo uma própria vida pura? Nesse tempo de evangelicalismo, onde os homens buscam a sua própria glória, as Escrituras Sagradas que têm dirigido a sua vida. São os valores das Escrituras Sagradas que regem seus negócios. São os valores do reino de Deus que dirige seu casamento, que dirige seu namoro, a sua vida. A história da igreja. Deus será sempre o juiz da história. E Deus será juiz da própria igreja. Todos nós haveremos de prestar contas pela deformidade e inconformidade do nosso viver em confronto com as Escrituras Sagradas, com a vontade de Deus, com aquela que deve ser lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. No tempo da Reforma Protestante, honre a Deus com a sua vida, honre a Cristo com o seu viver, honre ao Espírito que está em você, honre a igreja pela transformação de sua vida e mente, pela instrumentalidade da palavra de Deus e seus valores. Seja um cristão reformado, seja um cristão conformado com a palavra de Deus. Graça e paz seja com todos.